Burnout. Este mês de maio, o mês de maio, por determinação da Organização Mundial de Saúde, em 2022, o Brasil deve comemorar o mês de burnout. Também porque o dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador. Então, nós temos que rever, pensar nesse problema que burnout passou a ser uma enfermidade que tem envolvimento com um problema ocupacional. Então, o que é o burnout? A origem etimológica, o inglês é queimar fora, tá entendendo? Mas isso é uma coisa muito complexa, porque o que vai acontecer no final, que isso leva tempo, eu sei que para desenvolver burnout são muitos anos às vezes, e quando chega no máximo, ele está exausto físico, psíquica e emocionalmente. Então, arraso. Ideia suicida, sem querer mais viver, achando tudo muito complicado e um horror. E ele só vê como a causa mesmo, as perseguições, o que acontece dentro da empresa. É uma coisa complicada porque existe a subjetividade do trabalhador, isso é importante. Daí o psiquiatra ele tem que lidar com muitos modelos teóricos para poder compreender essa subjetividade que está fazendo sofrer. E outros são as determinações da empresa. Por exemplo, a empresa tem as suas normas, suas regras, que é o normal, mas muitas vezes essas normas, essas regras só burocráticas. Na verdade, às vezes não funciona. Vamos dar um exemplo. Bancos. Eu pego alguns pacientes, já peguei muito paciente que estava com burnout e o problema era o banco. Vale ressaltar que há muitos anos atrás eu trabalhei como perito. Não me identifiquei como perito. Não era a minha praia. Porque perito está defendendo o establishment, o que é o poder. Já eu prefiro trabalhar como técnico, ou seja, como se fosse psiquiatra que está do lado daquele que está sofrendo. Então, eu faço esse que eu chamo de co-perito. É um termo que eu inventei, co-perito. Então, eu tive a oportunidade de escutar muitas pessoas com burnout, e o problema é o seguinte, é muita perseguição. Além desse que nós tivemos a pandemia, que muitas empresas fecharam e o banco queria sempre rendimento. Tinha que bater a meta. Porque o banco de hoje, muitos, não estou dizendo todos, não é como o de antigamente. Você trabalhar no Banco do Brasil, antigamente, era um céu. Tinha até clube do Banco do Brasil, tinha lazer, tinha muita coisa. Hoje não. Hoje o bancário, ele é um vendedor, parece um caixeiro viajante. Ele tem que vender tudo. Seguro, não sei o quê, tem que bater a meta. Então está o chefe todo tempo azucrinando. E se ele tira a licença. Eu conheço um banco, se você tirar uma licença por problema emocional, você já está marcado para morrer, ou seja, ser demitido. É muito complicado isso. Por quê? Porque o transtorno psíquico, ele não é um braço quebrado, ele não é, digamos, um infarto do miocárdio, ele não é um câncer, não tem nenhum exame. Não tem tomografia, não tem eletro, não tem exame de sangue. O que temos são muitos modelos teóricos para captar realmente a verdadeira dimensão, o que é ser humano. Temos a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a psicofarmacologia, a sociologia, a filosofia, a antropologia, as neurociências. É um universo de modelos teóricos que faz com que a gente chegue na dor da mente do paciente, porque a dor mental é uma dor invisível. E os peritos muitas vezes não compreendem, acham que aquilo ali é malandragem, que está fazendo corpo mole, que ele está inventando.
Então, há uma complicação muito grande, porque geralmente quem faz a perícia nesses casos são médicos que têm uma especialidade como traumatologia, como obstetrícia, mas pouco conhece outros métodos para investigar o sofrimento psíquico. Por exemplo, o único modelo que eu vejo ainda que domina muito frágil os peritos, estou falando uma boa parte, existem excelentes peritos, é o método fenomenológico de Karl Jasper. O Karl Jasper, ele era psiquiatra, também era filósofo, ele criou o modelo fenomenológico, que é muito objetivo, e que ele divide a mente humana em faculdades: consciência, humor, vontade, atenção, orientação, senso de percepção, linguagem, inteligência, aí vai. Então, o perito, ele olha e diz: olha, você está higienizado. Ora, já pensou você de fazer uma perícia todo sujo? Ah, você está bem vestido. Já pensou você de maltrapilho? Aí tem clínica que é chique, que o perito vê. Então eu vejo assim o laudo. Ele está consciente. O que quer dizer que está consciente? Ele está acordado. Não sei se ele está consciente, não. Diz assim, ele está orientado. Como foi que você fez para avaliar a orientação dele? Auto e halo psíquico. Qual foi? Nenhuma. Então, cheguei em casa, eu vi casos, inclusive, extremamente absurdos, em que existem os quesitos, que quem faz é o advogado, e existe também os quesitos também da empresa, e que eu vejo. Um perito chegou a fazer a perícia dos quesitos. Só. Foram, digamos, de 50 minutos, foram 45 minutos ele vendo os quesitos. E poucas perguntas para aquele reclamante, que é o que estava com burnout. Ele perguntou se era casado, se tinha filhos, se os filhos moravam com ele, se estava com 33 anos de trabalho, já estava perto de aposentar. Foi só isso que ele falou. E disse que ele estava higienizado, que ele estava consciente. Lógico, ele é uma pessoa educada, tinha que pelo menos ir no conforme para entrar numa clínica de luxo. Então, o burnout, ele leva o quê? Isso é que é muito importante. Essa exaustão, completa exaustão, o sujeito pira. Se ele não se tratar, se ele não procurar ajuda psicológica ou ajuda psiquiátrica, se for o caso, ele pode surtar. A pessoa que passa noites sem dormir, só preocupado com bater metas, ele vai poder surtar e diz que ele está doido. Então, ele fica com surto psicótico. Então, o que é que acontece, basicamente, nessa enfermidade que foi reconhecida como ocupacional? Uma exaustão terrível psíquica. Segundo, um cinismo em relação ao trabalho. O reclamante, a pessoa que está sendo periciada, ela fica com um certo cinismo em relação ao trabalho. Ele não acredita naquele trabalho. Porque chama ele de abestado, chama ele de tonto, chama ele de burro, o chefe diz isso assim na cara, você está inventando. Então ele fica com certo cinismo em relação ao trabalho, vai perdendo o gosto, vai piorando a situação. E o que vai refletir? Um baixo rendimento, e o rendimento vai caindo cada vez mais. E então, vai dizer que ele tem que ser demitido, porque ele não está conseguindo corresponder às metas estabelecidas. Será? Ou será que o que existe como regra, como assistente de trabalho, como médico, psicólogo na empresa, como um banco, se não funciona, a quem ele vai recorrer? Geralmente são pessoas que saem do segundo grau, estudou porque sabia que tinha que estudar, não era bom aluno, assim, de estudar em casa, mas era inteligente, captava as pessoas, o que era dito, então ele tinha, digamos, um aprendizagem muito grande. E quando terminava o segundo grau, era fazer logo um concurso, porque a família não tinha dinheiro para sustentar, então ele tinha que ter o sustento dele.
Então, quando ele fazia o concurso para o banco, que é o que a maioria, 99%, o que acontece é que ele vai continuar estudando, fazendo pós-graduação em vários cursos à noite, quer dizer, para ascender profissionalmente. Então, quem tem burnout tem algumas características de personalidade, aqui é muito importante. São pessoas responsáveis, que puxam muito para si o problema, são pessoas ansiosas, teimosas, não gostam muito de ser mandado e muito focado. Esse hiperfoco, se der em cima das perseguições que ele vem seguindo, está lascado. Realmente ele vai ficar aniquilado. Então ele realmente está muito doente e precisa de um bom tratamento. Era isso que eu queria falar sobre burnout e vamos continuar pensando. A gente escuta muito trabalho ainda a nível de escravidão que tem no Brasil, mas essas empresas que estão com mudança assim, rápida, como o banco, que não vai precisar mais de caixa, vai ser tudo máquina. Então, esses funcionários, eles têm que realmente se preparar antes de entrar no banco ou qualquer empresa que está em transformação. Que já o que era no passado o banco, hoje não é mais.